Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente veio trazer mais uma reflexão, né, que a gente estava discutindo aqui. A gente decidiu gravar. Acho que é algo que acontece muito, né, com várias pessoas. Antes da gente vir para cá, para Portugal, a gente tinha uma visão meio errada, né? Porque a gente não conhecia e tal, mas a gente achava que, por exemplo, como o euro, né, ele é muito valorizado, muito mais valorizado em relação ao real, a gente, quando a gente estava se planejando para vir para cá, a gente achava, não, mas o euro é mais caro e tal, a gente vai conseguir vir aqui no Brasil quando a gente quiser e tal. A gente tinha essa visão, né? Achando que a gente ia conseguir ir, né, ao Brasil muito facilmente, né? E quando a gente chegou aqui, né, que a gente se deparou com a realidade, né? Com a questão do salário, né? Que apesar das pessoas terem uma qualidade aqui de vida, o salário mínimo te deixa no mínimo. Você consegue viver, mas você também não consegue fazer grandes coisas, né? E aí a gente teve aquele baque, né? Tipo assim, caramba, não é tão fácil assim voltar ao Brasil, né? Mas claro, né? Se você se organizar, você consegue. Mas a grande questão é que, por exemplo, quando as pessoas chegam aqui sozinhas, elas querem e devem, né, criar todo um convívio, né, toda uma parte social com outras pessoas. Então chega aqui, isso, faz amigos, e isso também é fundamental, tá, gente? Porque imagina, você ficar aqui num lugar que você não conhece ninguém, você no se frio fechar. ainda, mano, no inverno, tu fica com Poxa, depressão, mano. é uma coisa Tem que ser complicada. forte, pode Isso aí, muita gente até retorna ao Brasil com problemas de depressão e tal, porque o ser humano, ele precisa desse contato com outros seres humanos, né? É só trabalhar, né? Mas se você se organizar, você com certeza você consegue, né? Mas aí também a pessoa tem que ter ideia que ela tem que ter metas, né? Claro. E também, tipo, um limite. Não digo limite, mas também se policiar. Tipo, como eu tava falando, tem aquela questão de querer, né? Criar um convívio com outras pessoas. E aí, por exemplo, os amigos chamam pra fazer uma coisa, fazer outra. E ela acaba ficando meio dividida. Poxa, eu preciso guardar dinheiro pra talvez retornar, né? Ver a família e tal. Mas eu também quero estar junto de outras pessoas. E aí fica nessa... E aí, o que eu faço? Guardo dinheiro ou gasto e tal? E... Tu acaba não indo em alguns compromissos assim com a galera e é chato, né, mano? Mas... acho que tem que ter uma dosagem, né? Poxa, não isso. precisa sair todo final de semana também. Ou então, como a gente fez, né? Que a gente ia para os rolês mais simples, né? Tipo, que não gastasse tanto, percebe? Que não tivesse tanto gasto. Que aí a gente conseguia se divertir, né? Com outras pessoas e tal. Mas também a gente estava ali guardando dinheiro porque a gente tinha um propósito e tal. E eu acho que também tem a questão do medo, né? Tipo assim, caramba, eu vou porque é caro. É diferente do Brasil, que, por exemplo, eu sei que aqui tem a possibilidade da pessoa ter um cartão de crédito, por exemplo, mas é muito mais comum aqui você pagar as coisas à vista e tal. Não é todo mundo que tem acesso a cartão de crédito. Não é igual no Brasil, que a gente compra uma passagem, igual a gente fez para vir para cá, e parcelou em, sei lá, 12 vezes. Aqui não tem isso. Então, se você vai pagar, vai ir ao Brasil, então o custo que você vai ter, tipo, vai ter que sair agora da tua conta. Acaba se habituando a pagar as coisas em pronto pagamento, à vista, percebe? Mas... E aí você pensa, vamos supor, por exemplo, uma família de 3 pessoas, né? 2 adultos e uma criança. Aí vamos supor aí o mínimo, assim, para passagem, uns 1.000 euros. Imagina você, 1.000 euros saindo da sua conta. A pessoa fica tipo, caramba, eu posso fazer isso mesmo? Será que eu não vou precisar? Aí tem toda essa questão, né? Mas eu acho que a gente só conseguiu ir ao Brasil porque foi mais da sua parte, né? De tipo assim, não, vamos comprar. A gente compra
e depois corre atrás de resolver depois as a gente coisas. se organiza. Claro que não é pra todo mundo fazer isso, tá, gente? Aqui a gente tá aconselhando ninguém a fazer isso não, mas foi o que deu certo pra gente, porque a gente ficava, pô, será que agora? Será que não? Não sei o quê. A gente só conseguiu quando a gente comprou a passagem. Ó, a gente comprou, então agora a gente tem que andar nesse caminho aqui pra gente conseguir ir. Pois é. E a gente deu muita sorte, né? Tipo assim, tudo começou aí lá pro início do ano, né? Mais ou menos, que a gente tava pesquisando bastante as passagens para encontrar passagem barata. Não sei nem se a gente já tinha o dinheiro para isso, mas acho que a gente já tava procurando, e depois quando a gente, tipo assim, tava com dinheiro suficiente e surgiu a passagem, no caso foi até pela Air France e a volta pela KLM, mas foi tudo pelo site da Air France mesmo. A gente conseguiu encontrar para nós tudo, eu, Bárbara e Gael, por 1.050 euros mais ou menos, que o Gael paga 50 euros de taxa, não sei. Até os 2 anos eles só pagam a taxa. A gente procurou bastante essas passagens, ficamos pesquisando muito tempo. E foi um valor que realmente, quando eu falo para as pessoas que a gente pagou isso para ir e voltar, todo mundo fala que, caramba, muito barato que vocês encontraram a passagem e tal. E foi exatamente do jeito que a gente queria, porque a gente queria passagens com bastante tempo de conexão em alguns países que a gente queria conhecer, que seria a França e na volta a gente conhecer a Holanda. E a gente conseguiu, e assim, e ainda conseguimos a gente quis uma viagem meio longa, porque ela não queria ficar só uns 30 dias. Acabamos pegando uma viagem de 50 dias no Brasil. 52 dias. Isso que nos deixou ainda mais tensos assim, com relação a arrendamento para pagar, porque a gente deixou a casa arrendada aqui em Portugal. Ainda tem essa questão, você paga, né? Você custeia a sua viagem, mas também tem as contas aqui que... pago, todas as contas pagas. E graças a Deus também, outra coisa interessante que aconteceu no ano anterior, quer dizer, no ano passado também, que foi logo perto da gente viajar. A gente já tinha comprado a passagem, né, quando surgiu a casa pra gente no cartaz. Foi. Então a gente já tinha comprado a passagem. Isso é legal de comentar, porque esse homem aqui, gente, ele é a pessoa mais positiva que eu conheço na minha vida. Pô. Porque ele fala umas coisas assim que eu, tipo, tá bom. E acontece, realmente. Ele falou assim, eu me lembro disso até hoje. Caramba, a gente tem que dar um jeito da gente não pagar a gente não ter tanto prejuízo nesse arrendamento, né? Que a gente vai ficar no Brasil, mas a gente vai ter que pagar o arrendamento. Aí eu falei, como que tu vai fazer isso? Tu vai, sei lá, vai abrir mão do arrendamento só assim pra você não pagar o arrendamento. E a gente não estava, eu pelo menos, eu não estava pesquisando nada, tipo, de outro arrendamento mais acessível pra gente. Eu não estava pesquisando. E aí, ele, no trabalho dele, uma pessoa abordou ele e, tipo, quanto que você paga no teu arrendamento? Falei que era 370, né, se eu não me engano. 380. 380, A gente morava lá no centro de Santarém. E também era um valor baixo, gente. Bem baixo. Era um valor baixo, mas só que era um arrendamento sem contrato, percebe? Era só mesmo pagando em mãos. E pra gente, assim, tava... Assim, se conseguisse uma oportunidade mais baixa. E aí ele foi e ofereceu a casa dele por um preço... Não, ele falou assim, tu falou, muito caro. Aí ele perguntou, né? Ainda bem que ele perguntou, tipo, por quê? Mas por que o senhor sabe de algum outro e tal? Aí ele pegou e comentou. E era um valor mais acessível. Caramba, quando ele veio falar comigo, caraca, não é possível. Ele que tinha falado, tipo, a gente tem que dar um jeito de não ter tanto prejuízo no valor desse arrendamento. E simplesmente chegou até ele um arrendamento mais acessível, né? Pois Aí... A positividade, né? Aí, graças a Deus, a gente foi acertando devagarzinho as coisas, fui e aí isso também contribuiu, isso aí contribuiu pra gente
gastar um pouco menos, né? E se mudamos, teve a mudança aí por volta de novembro. A gente se Um mês mudou antes da viagem pro Brasil. quase nas vésperas da viagem. Se mudamos, aí teve alguns gastos também, né? Mas aí já fica uma dica aí também, galera. Quem tem pouca coisa para fazer mudança, tem umas carrinhas da Hertz, mano. Você instala o aplicativo aí da Hertz e paga lá, e você paga por horas que você vai usar a carrinha, entendeu? No nosso caso foi uma viagem. Foi uma viagem, mas eu botei uma quilometragem um pouco maior, que também entreguei algumas coisas lá. Tem como pagar pela viagem ou... Não, é por hora, é hora, por mas hora, só que vai definir uma quilometragem lá também. Sim. Sei que, assim, as pessoas que estavam fazendo frete, elas me cobravam. Teve um que cobrou 300 euros. Aí eu falei, caramba, mano, 300 é muito dinheiro, muito euro. E teve outro que cobrou, acho que 150, né? Alguma coisa assim. Sei que era 100 e pouco aproximadamente. E eu vi a carrinha da Hertz por 80 euros. E assim, galera, só para esclarecer sobre os nossos acessos aí aos países que a gente passou, que a gente saiu da área de conexão, né? E a gente entrou, acessou cada país, então a gente teve que passar pela conexão ali, pela imigração do país e tal. E, por exemplo, aqui de Portugal para a França foi bem tranquilo, porque a gente tá no território da União Europeia e tudo mais, mas ainda assim, Bárbara, no caso, recebeu um visto lá, né? No passaporte dela, um carimbo, é um visto, um carimbo no passaporte dela. Eu já não recebi, que o meu passaporte, se bem que o meu passaporte também é brasileiro, mas no caso eu tenho a cidadania portuguesa. Só que eu, mesmo sem o passaporte português, eu passo de boa só com o cartãozinho de cidadão. O Gael também tem a cidadania e passou com o passaporte dele de boa também. Aí pronto, fomos. No Brasil a gente teve mais perguntas, ainda mais por conta do Gael, porque ele nasceu aqui em Portugal e a documentação dele é puramente portuguesa. A minha, eu ainda tá com passaporte brasileiro ainda, então é de boa. Passamos de boa. E na volta a gente também, saindo de lá, do Brasil para a Holanda, foi de boa também. E na Holanda que já teve mais algumas perguntas, percebe? Foi quando a gente quis entrar no território da Holanda, a gente teve algumas perguntas, porque a gente estava vindo do Rio de Janeiro, percebe? Só que nossos documentos são europeus. E aí ficaram me perguntando sobre, foi fazer o que, tava na viagem, ia fazer o que, vendo a família e tudo mais. Isso tudo em inglês, né? A gente teve que perguntou o que a gente queria fazer ali, né? Aí o Misael explicou que era, como a gente tinha uma conexão longa, né? Que a gente ia aproveitar para conhecer ali a cidade e tal. Mas foi tranquilo, mas dessa vez teve essas perguntas, né? Não foi igual na França. Esse vídeo é mais um informativo aí para quem tá no Brasil, né? Que talvez pense como a gente, que seria tão fácil voltar ao Brasil. Mas também para quem está aqui, que se a pessoa se organizar direitinho, ela consegue ir. Afinal, a gente ficou 52 dias no Brasil. Foram 52 dias muito bons, né? A gente aproveitou bastante. E a gente ainda conseguiu dar um rolezinho, né? A gente foi para Paris, foi para Holanda. Foi uma conexão, mas a gente conseguiu fazer tudo isso porque a gente se organizou, né? Claro que, assim, tem pessoas que ainda estão correndo atrás da residência e tudo mais, né? E tem um certo momento que dizem que parece que a pessoa não pode sair de Portugal, do território ainda e tal. E isso aí não tem jeito, a pessoa tem que respeitar, claro. Todas essas questões tem que ser levado em consideração e respeitado para você não ter nenhum problema. Mas fora isso, mano, se você já tem esse livre acesso, mano, é só organização, trabalho mesmo e se organizar, guardar dinheiro, mano. E outra coisa, gente, a gente tá falando aqui que a gente ficou 52 dias e também falando sobre a questão de voltar ou não. Claro que nem todo mundo vai conseguir ficar tanto tempo assim igual a gente ficou. Mas no nosso caso, o que aconteceu? O Misael, ele trabalhava nas obras. E eu, né, até então não exerci nenhuma atividade aqui em Portugal ainda, porque tinha um Gaelzinho, que não tinha creche e tal, enfim. Então, isso meio que facilitou também a nossa ida, porque, por exemplo, era só ele que tinha questão com trabalho e tal.
E eu tipo assim, eu acho que o mais difícil é a pessoa conseguir alinhar as férias, né? Tipo assim, se não trabalhar na mesma empresa, por exemplo, conseguir tirar na mesma data e tal. E aí, como era só ele que estava trabalhando, então isso facilitou, era só ele que tinha que resolver essas questões e dava liberdade pra gente ficar mais tempo. Pronto, assim que compramos uma passagem, já cheguei pro meu patrão lá e conversei, falei que ia ter que tirar umas férias de 50 dias, mano. E foi meio estranho, tá ligado? Porque vai tirar uma férias de 50 dias, mano. E na verdade eu acho que eu até esperei um pouco pra falar. Primeiro eu mostrei meu serviço e tal. E em seguida, quando eu já vi que tava fluindo bem, então eu fui e conversei com ele. Ele falou, não, mas tu vai voltar, mano, pra cá? Tu vai querer voltar mesmo pra empresa? Se tu for voltar, a porta tá aberta e tal, só falar comigo e tal. E pronto, aí eu fui mais tranquilo, entendeu? Claro que tive que arcar por todo aquele mês, percebe? Porque não é o dinheiro das férias eu ganhava acho que em 2/10, se eu não me engano. E já ganhava mensalmente o subsídio de férias e subsídio de Natal. Ele não poderia contar com esse Não dinheiro dá pra nesse contar. tempo de férias, né? Porque ele já recebia esses subsídios, não sei se você fala assim. Exatamente, Então foi isso, mais organização mesmo e tal. E pronto, mano. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso, né? E Deu tudo certo. deu tudo certo, fluiu. Então é isso, galera. Foi um pouco mais aí sobre nossa conexão, nossa viagem pelo Brasil. E é isso aí, estamos de volta aqui em Portugal agora. E pronto. Já planejando a próxima viagem para o Brasil. Pro Brasil? Mentira, gente. Brasil. Minha família vai faz um achar que eu tempo. tô de trollagem de novo, hein? É É, brincadeira, tá, gente? por agora o Brasil deve demorar um pouquinho, né, cara? Porque agora a gente tá com as metas aí, que em breve vai ter novos conteúdos aí, mano, se Deus quiser. Valeu, galera, até a próxima aí. Obrigado por acompanhar a gente aí, por assistir nossos vídeos. Estamos muito felizes aí. Chegando aí a marca aí dos 500 inscritos, mano. Mó show. Valeu, galera, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.